Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 20 de dezembro de 2025, são 16 horas, horário de Brasília. Putin afirma que a Rússia nunca atacou a Ucrânia e dá as condições para uma guerra com a Europa. A mentira está dentro do seu âmago, da sua alma, se é que ainda ele tem alma. Então é uma coisa maluca. Ele nunca atacou a Ucrânia. Por que as tropas dele estão na Ucrânia? Então, e ele falou isso numa entrevista para o povo, que podia fazer ligações e fazer perguntas, e ao mesmo tempo para a imprensa. É muito interessante. Assistam esse vídeo até o fim, que vocês vão gostar de saber o que de fato pensa essa pessoa que é o ditador da Rússia. Quero convidar vocês a inscrever-se no canal, porque aqui você vê a verdade sempre, tenha certeza disso. Quero convidar a que todos que deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam os seus comentários. Obrigado, conto com vocês. Ontem, uma entrevista maçante de 4 horas e meia, o Putin disse que a Rússia, ele afirma, nunca atacou a Ucrânia e define condições para uma guerra com a Europa. Bom, ele nunca atacou a Ucrânia, mas até antes dele fazer isso, eu lembro-me bem, não preciso nem pesquisar, lembro que eu assistia tudo isso. O presidente Biden, presidente americano, 2 vezes se reuniu com ele em Genebra para convencê-lo a não atacar. Todo mundo achava que ele ia atacar, a inteligência americana sabia que ele ia atacar, informou a Europa, informou o Biden, e o Biden foi lá, marcaram. E ele sempre disse, não, eu não vou atacar a Ucrânia. Ele sempre dizia que não. Até que chegou no dia 22, à meia-noite, entrou dentro da Ucrânia. Começando ali pela região de Donetsk e saindo da Bielorrússia em direção a Kiev, uma coluna de tanques. Então, essa é a verdade, ou seja, o homem é mentiroso. E todos os anos, no final do ano, foi agora ontem dia 19, ontem foi 19 de dezembro, ele fez essa entrevista. Então, as pessoas podem ligar e fazer perguntas. Claro que ele não consegue responder todas as pessoas. Aí ele tem uma equipe que seleciona algumas perguntas. E fizeram mais de 3 milhões de perguntas para ele, o povo russo. Impossível de responder, e acho que não vai nem mandar resposta. É muita coisa, 3 milhões de perguntas. A maioria das perguntas são que a população tem interesse: aposentadoria, salários, problemas de preço da beterraba, dos ovos, esse tipo de coisa que faziam para ele, Algumas perguntas como se ele fosse o vereador da cidade deles. Então, tem essas coisas que até parecem hilárias. E ele, lógico, ele seleciona sobre aquilo que ele quer e gostaria de responder, e os assessores dele também. E os jornalistas, sim, fazem as perguntas, que tem os russos também, mas tem os estrangeiros, e eles fazem perguntas sobre geopolítica, sobre a Ucrânia. Então, peguei aqui a parte justamente sobre a Ucrânia e a Europa. O que mais chama a atenção, uma falta de caráter, eu tinha me esquecido, a falta de caráter do cara chegar e dizer, que nunca atacou a Ucrânia. E ainda define em que condições ele vai atacar a Europa. Ele deu um exemplo só, vamos ver em seguida. Então ele realizou essa conferência ontem. O formato, como eu disse, combinou uma conferência com um programa de perguntas, programa de televisão com perguntas, embora os tópicos frequentemente se concentrem nas políticas sociais, infraestrutura, queixas de autoridades. Até a gente estava falando mal da autoridade, do prefeito da cidade, do vereador deles, Esse tipo de coisa aconteceu. E ele usou essa coletiva de imprensa anual, ele faz todo ano isso, de fim de ano, para reafirmar as exigências maximalistas do Kremlin em relação para pôr fim à guerra na Ucrânia, que são as mesmas, nada mudou. E ele rejeitando assim qualquer compromisso territorial de sair do território da Ucrânia, nem 1 milímetro, e repelindo alegações falsas sobre a invasão. Ele falou que são invasões, as alegações são falsas. Ele não invadiu a Ucrânia.
A inaugurar esse evento, no início meticulosamente planejado, o Putin afirmou que Moscou continua disposta a participar de negociações de paz, apenas nos termos que ele delineou. Outros ele não aceita, que foram já delineados ainda no ano passado, insistindo que a Ucrânia não demonstrou nenhuma disposição para discutir as questões territoriais. Ele não quer discutir porque não tem discussão, ele quer tudo. Né? As declarações dele, que nós vamos ver em seguida, reforçaram a posição de longa data de Moscou, mesmo com a crescente pressão internacional para explorar caminhos diplomáticos para o fim da guerra. A Ucrânia rejeitou repetidamente as condições do Kremlin, considerando-as inaceitáveis e incompatíveis com a soberania da Ucrânia. É claro, a Ucrânia não quer e não vai entregar territórios. O Putin referiu-se às exigências que apresentou publicamente pela primeira vez em 2024, quando condicionou qualquer cessar-fogo à retirada completa das forças ucranianas de 4 regiões que a Rússia alega ter anexado. Né? Ela, de fato, anexou, colocou na Constituição, né? Da Constituição da Rússia, apesar de não controlar nenhuma delas 100%. Né? O que ela mais controla é Luhansk, mas também não controla 100%. Moscou agora concentra sua pressão especialmente no leste da Ucrânia, exigindo que as tropas ucranianas saiam do Donbass, que justamente engloba as 2 províncias onde a Ucrânia está resistindo e eles não estão avançando. Na realidade, agora a Ucrânia está fazendo-os retirar-se de muitas posições. E não conseguiram capturar, apesar dessa guerra já existir desde 2014, ou seja, há uma década, pelo menos um pouco mais. Né? Mapa dos territórios ucranianos ocupados, todos eles estão como se fosse aquilo, a Rússia, completamente anexada. Ele anexou aquilo sem direito. Ele baseou-se num referêndum feito num plebiscito fajuto onde só russos votaram e numa votação vigiada pelas baionetas do exército russo. No entanto, eu sinto, né, que sabemos de certos sinais, inclusive vindos da Ucrânia, de que eles estão prontos para se engajar, disse ele, em algum tipo de diálogo, falou o ditador russo. O ditador também afirmou que as forças russas estão avançando, você vê, olha aqui, ao longo de toda a linha de frente, repetindo uma série de alegações sobre o campo de batalha, né, que ninguém pode verificar a veracidade. A única coisa que eles verificam que é o contrário do que o ditador disse na entrevista. Ele alegou novamente que as tropas russas ocuparam completamente Kupiansk, estão controlando ela totalmente, e ele ainda falou que é uma cidade estrategicamente importante na região de Kharkiv. E o presidente Zelensky visitou recentemente. Ele desdenhou, nesse ato, a presença de Zelensky na cidade. Putin disse que não lhe dava importância e referiu-se a Zelensky como um artista. Né? E insistiu que Kupiansk estava sob controle russo, quando todo o mundo, a Europa sabe, os Estados Unidos sabem, todos sabem que não está. Né? Que o pouco que eles tinham de Kupiansk, de fato eles estavam lá, pouca coisa. Tem gente que já me disse onde que eu disse que não estavam, eu sempre disse que estavam, mas não estavam 100%. E onde eles estavam, a Ucrânia expulsou. Não tem controle russo, mas o ditador da Rússia continua insistindo. Talvez tenha alguns infiltrados, que eu falei no vídeo de ontem também, mas que não representam nenhum perigo. O coronel que falou ontem, o general, eu não me lembro, comigo, eu lhe disse que não representa um perigo para a Ucrânia, a cidade de Kupiansk, totalmente controlada. Aí falou o ditador da Rússia: estou confiante de que até o final deste ano presenciaremos mais sucessos de nossos soldados na linha de frente. O ditador também afirmou que 700 mil soldados russos estão atualmente mobilizados na Ucrânia, um número que coincide exatamente com as estimativas ucranianas das forças russas próximas à linha de frente.
Também o ditador russo levantou a possibilidade de a Rússia garantir a segurança dos eleitores ucranianos. Você vê, isso é cinismo, né? Isso é cinismo de um mentiroso, de um trapaceiro, né? De um cara que não cumpre o que fala, não honra, né? Ele pode garantir a segurança dos eleitores ucranianos caso as eleições sejam realizadas durante essa guerra em grande escala, né? E estamos preparados, diz ele, para garantir a segurança durante as eleições na Ucrânia. E ele quer garantir também, ele disse que a pessoa encarregada de fazer as eleições russas está à disposição para que coordene a eleição dos ucranianos na Rússia para que eles não tenham que ir votar na Ucrânia. Né? O cara faz uma entrevista dessas respondendo a perguntas para a imprensa nacional dele e internacional. O ditador ainda acrescentou que ele aí não precisa, vai dar permissão para eles irem votar na Ucrânia. Né? Então ele já disse que não vai soltar para os caras ir votar na Ucrânia de qualquer jeito, que é fraudar as eleições na Rússia, as eleições para a Ucrânia. Ele falou sobre a economia russa, que todos nós sabemos que está numa situação muito crítica. Vejam só, ele reconheceu a desaceleração do crescimento, mas a apresentou como uma escolha política deliberada. Aí diz ele o seguinte: essas são ações deliberadas por parte do governo e do Banco Central relacionadas ao regime de metas da inflação, disse Putin. A desaceleração do crescimento econômico é uma medida consciente, um preço a pagar para manter a qualidade da economia. Não referiu-se à guerra, que empresas tiveram que fechar, produtos estão faltando, inclusive produtos básicos, hortigranjeiros, que a própria Rússia produz, que estão com preço muito alto e muitos sumiram das prateleiras dos mercados. Ao abordar a responsabilidade pela invasão, você vê, o cara afirmou de uma maneira falsa, cínica. Ele disse mais uma vez que a Rússia não iniciou a guerra e que ele não tem nenhuma responsabilidade pelas mortes que ela causou. Ele está dizendo com isso que ele não é um criminoso, ele não deve nada. Não nos consideramos responsáveis, falou o ditador, pelas mortes de pessoas, porque não começamos essa guerra. Começou a guerra, sim senhor Vladimir Putin, ditador da Rússia, e ataca civis na Ucrânia, inocentes, todas as noites, todas as madrugadas e todos os dias. Né? E ele ainda, ele disse que acusou falsamente a Ucrânia de não estar preparada para a paz. A alegação contradiz as provas esmagadoras de que a Rússia lançou uma invasão em grande escala na Ucrânia em fevereiro de 2022, matou dezenas de milhares de civis e deslocou milhares de civis dentro da própria Ucrânia e para fora da própria Ucrânia, principalmente para a Europa. Putin também emitiu um alerta que parecia delinear um possível gatilho para uma guerra com a Europa. Ele fez um gatilho, né? Ameaçando com um conflito armado em larga escala, caso Kaliningrado, que é um escravo da Rússia, ele fica fora da Rússia, né, fosse bloqueado. Né? Ações desse tipo simplesmente levarão a uma escalada sem precedentes do conflito, elevando-o a um nível completamente diferente, falou o ditador russo. Essa conferência de imprensa, na realidade, é um espetáculo político que ele monta de uma maneira cínica, né? Mas esse espetáculo é rigorosamente controlado pelo Kremlin. As perguntas que ele respondeu não são tão controladas porque os repórteres fazem ao vivo ali. Os russos têm um pouco de medo, não são agressivos, mas ele consegue driblar os estrangeiros que fazem perguntas nesse tipo e ele responde dessa maneira cínica, simpática, com um sorriso, né? E esse evento, né, isso é um evento, é um espetáculo, na realidade é isso que ele quer fazer. Ele realiza todos os anos, como eu disse no início, né, desde que ele iniciou o governo dele, e foi cancelado uma vez apenas em 2022, é o ano que começou a guerra na Ucrânia, uma guerra criminosa iniciada por ele, que nega isso e nega todos os crimes que ele cometeu.
Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo. Conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam os seus comentários. Eu conto com vocês. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.